Graça e paz, amados, graça e paz, Pastor Elimar, Igreja Batista Encomendador Venâncio, Itaperuna, Rio de Janeiro. Apesar da flexibilização, ainda estamos convivendo com esta pandemia que tem assolado o mundo, causada aí por esse coronavírus, e convivendo com o isolamento social. Mas até aqui Deus tem nos sustentado através da sua palavra. E mais uma vez, neste domingo, 21 de junho de 2020, eu quero convidar você para que meditemos na palavra de Deus e deixemos Deus falar ao nosso coração. Amém? E para isso eu convido você para lermos Lucas capítulo 5, versículo 17 ao versículo 26, que é um texto muito conhecido que fala sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Um dia, enquanto ele estava ensinando, encontravam-se fariseus e doutores da lei sentados ao redor, que tinham vindo de todos os povoados da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Então alguns homens, trazendo um paralítico em uma maca, tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Mas não achando por onde o pudessem levar para dentro por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram na maca por meio de uma passagem até o meio da multidão diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Então os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Percebendo, porém, os seus pensamentos, Jesus lhes perguntou: por que pensais assim no coração? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Imediatamente ele se levantou diante deles, pegou a maca em que estava deitado e foi para a sua casa, glorificando a Deus. E maravilhados, todos glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Meus amados, frente aos desafios da vida, precisamos manter o foco e a fé em Jesus Cristo. Podemos resumir esses versículos do 17 ao 26 no seguinte pensamento: quando somos desafiados por quaisquer motivos nessa vida, precisamos manter o foco e a fé para irmos até Jesus Cristo para alcançarmos a bênção. Meus amados, esse milagre do paralítico de Cafarnaum é contado por 3 evangelistas: Mateus, capítulo 9, verso 1 e 8, Marcos, capítulo 2, verso 1 e 12, e Lucas, capítulo 5, verso 17 e 26, que é o texto que nós estamos analisando. O evangelho de Marcos, meus amados, registra que Jesus acabara de chegar a Cafarnaum, vindo de cidades e vilas da Galiléia. Marcos, capítulo 1, versículo 38 e 39. Ali Jesus realizou e operou muitos milagres. Mateus vai registrar que Jesus está de volta para casa, Mateus 9, 1. Jesus, meus amados, nasceu em Belém, foi educado em Nazaré, mas escolheu Cafarnaum para residir desde que foi expulso pelos nazarenos. Mateus, capítulo 4, versículo 13. Então, em Cafarnaum, teve muito a ver, ou melhor, Cafarnaum teve muito a ver com os 3 anos que Jesus passou aqui na terra. Então, Jesus está de volta de uma série de conferências, muitos milagres, sua fama tinha se espalhado por toda parte. Onde Jesus chegava, multidão se aglomeravam, pois suas palavras e obras impactavam as pessoas. Meus amados, a casa de Jesus estava cheia de pessoas, uns para ouvir os seus ensinamentos, outros movidos por curiosidades, alguns movidos pela inveja e outros, com certeza, desejosos de alcançar a bênção, desejosos de serem curados. Jesus, meus amados, está em Cafarnaum para pregar a palavra. Para isso ele veio, segundo Marcos capítulo 1, versículo 38, e foi isso que ele fez pelas cidades da Galiléia, Marcos 1, 39.
Então, meus amados, dentro de sua residência, lotada agora de gente, em Cafarnaum, o milagre do paralítico acontece. Entretanto, para que esse milagre acontecesse, alguns personagens foram determinantes, e um é muito claro aqui para a gente: Jesus estava com poder para curar, como nos registra o evangelista Lucas, capítulo 5, no versículo 17, parte B, que o poder de cura estava sobre Jesus. Outro personagem, o paralítico, que não podia se mover, era um homem entrevado que necessitava de que alguém o carregasse, versículo 20. E os amigos do paralítico, que tiveram a coragem, foco e também fé para introduzir aquele paralítico à presença de Jesus, versículo 18. Meus amados, então esta passagem, eu quero destacar aqui destas passagens duas atitudes que foram determinantes para que a atenção de Jesus fosse atraída e o milagre então extraordinário pudesse então acontecer. Uma está explícita, a fé daqueles homens, no versículo 20. A outra está implícita, mas ao mesmo tempo forte no texto, que é o foco daqueles homens em levar o paralítico à presença de Jesus, custasse o que custasse, ainda que fosse violar a casa de Jesus, como nós podemos ver no versículo 18, versículo 19. Marcos nos detalha que foram quatro homens que conduziram aquele paralítico. Marcos capítulo 2, versículo 3. Meus amados, aqueles homens tiveram várias dificuldades, mas não perderam a fé, não perderam o foco. Primeira dificuldade deles, o peso do paralítico, em ter que conduzir aquele paralítico até a presença de Jesus. Segundo, a multidão que não abria espaço, pois onde Jesus estava havia muitas pessoas. Terceiro, eles não acharam lugar junto à porta. Muitas pessoas aglomeradas ali na casa de Jesus. Quarto, subir com o paralítico para o telhado da casa, destelhar a casa, baixar aquele paralítico. Quinta dificuldade, destelhar a casa de Jesus, violar a casa de alguém. E sexto, descer o paralítico até Jesus com todo cuidado. Olha só que responsabilidade. Meus amados, o foco e a fé desses homens, amigo do paralítico, nos ensina que, seja quaisquer que forem os obstáculos e os desafios que enfrentaremos pela frente, jamais podemos perder de vista Jesus Cristo. Meus amados, quantas vezes muitos são impedidos de ir até Jesus ou levar alguém até Jesus por motivos e obstáculos incomparáveis aos dos quatro amigos do paralítico explícito no texto. Por vezes é falta de tempo, por vezes trabalho excessivo, por vezes cansaços contínuos, que na verdade são desculpas que os privam de experimentar o sobrenatural de Deus, o poder de Deus em suas vidas. Meus amados, hoje nós estamos vivendo com o desafio da pandemia mundial causada por um vírus mortal que nos priva de termos liberdade de ir e vir, de nos abraçarmos, de congregarmos nos templos como antes, de estarmos de casa em casa, nas nossas reuniões. Entretanto, meus amados, essa pandemia não nos impede de irmos até Jesus. Aqueles homens, num ato de fé e foco, eles violaram a casa de Jesus para levar o paralítico à sua presença, e isso agradou a Jesus Cristo, que retribuiu com cura e salvação. Meus amados, é isso que Deus espera de nós hoje, que rasguemos o céu, a sua morada, e adentremos com nossas orações e adorações, atraindo sua presença para que sejamos abençoados por Ele.
Assim como aqueles homens violaram a casa de Jesus para conduzir um paralítico, um necessitado, Deus tem a expectativa de que rasguemos os céus e adentremos a sua presença em oração e adoração. Meus amados, quando somos desafiados por quaisquer motivos nessa vida, nós precisamos, meus amados, manter o foco e a fé para irmos até Jesus Cristo, para alcançarmos a bênção. Meus amados, da atitude dos 4 amigos do paralítico de Cafarnaum, podemos aplicar 4 lições à nossa vida para que alcancemos a bênção de Deus frente aos nossos desafios. Em primeiro lugar, meus amados, precisamos ter foco e fé em Jesus Cristo para não o perder de vista. Versículo 17. Um dia, enquanto ele estava ensinando, encontravam-se fariseus e doutores da lei sentados ao redor, que tinham vindo de todos os povoados da Galiléia e Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Meus amados, aqueles 4 amigos, os paralíticos, eles sabiam da fama de Jesus, do que tinha acontecido na Galiléia, e agora então, sabedores de que Jesus estava ali em Cafarnaum, eles, sabendo que Jesus estava ali e que Jesus poderia curar o seu amigo naquela maca, aqueles homens não perdem de vista a pessoa de Jesus. Meus amados, precisamos ter foco e fé em Jesus Cristo, em meio às crises, em meio às dificuldades. Precisamos ter foco e fé para não perdê-lo de vista, mas ter a certeza de que Ele está presente para nos abençoar. Precisamos, meus amados, ter foco e fé em Jesus Cristo para não sermos vencidos pela curiosidade e pela incredulidade. Meus amados, estavam ali diante de Jesus autoridades, doutores, fariseus, doutores da lei sentados ao redor. Na verdade, estava ali uma comitiva que estava ali para investigar quem era Jesus e de fato o que Jesus estava fazendo. Então, à volta de Jesus, havia o quê? Havia ali curiosidade e incredulidade, porque muitos também atribuíam que ele não tinha essa autoridade para perdoar pecados, porque não conseguiam entender e aceitar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, por vezes, nos encontraremos diante de situações em que pessoas vão desafiar a nossa fé, e nós precisamos ter o foco e fé em Jesus Cristo para não sermos vencidos pela curiosidade e pela incredulidade das pessoas que poderão estar à nossa volta para abalar a nossa fé. Meus amados, precisamos ter foco em fé em Jesus Cristo para que os obstáculos eles sejam removidos. Versículo 19. Mas não achando por onde o pudessem levar para dentro por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram na maca por meio de uma passagem até o meio da multidão diante de Jesus. Aqueles homens, meus amados, eles estavam tão focados, eles estavam com tanta fé em Jesus Cristo, que a multidão não era obstáculo para eles. E quando eles viram que não poderiam ter acesso pelas portas, eles subiram até o terraço, eles subiram ao telhado daquela casa, destelharam aquela casa. Aqueles homens, eles romperam com o obstáculo da multidão. Aqueles homens, eles romperam com o obstáculo também daquela construção, à altura do terraço, destelharam a casa e conduziram então aquele paralítico à presença de Jesus. Meus amados, precisamos ter foco e fé em Jesus Cristo para que os obstáculos eles sejam removidos, porque uma vez os obstáculos sendo removidos, nós estaremos diante do poder e da manifestação de Deus. Precisamos, meus amados, ter foco e fé em Jesus Cristo para que haja cura e salvação entre nós. Oh, aleluia, meus amados! Precisamos ter foco em fé em Jesus Cristo para que haja cura e salvação entre nós.
Aqueles homens, meus amados, eles tiveram foco e fé em Jesus Cristo, e o que eles presenciaram o que eles estavam buscando, e muito mais ainda do que eles estavam buscando, eles presenciaram a salvação daquele homem. Versículo 20 ao versículo 26 vai dizer: e vendo-lhes a fé, Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Naquele momento, aquele homem ainda não tinha recebido a cura, mas ele estava recebendo a salvação da sua alma, ele estava recebendo o perdão dos seus pecados. E meus amados, as autoridades, os escribas e fariseus, eles começam então a questionar o ato de Jesus perdoar os pecados daquele homem. Mas para provar para aquelas pessoas que estavam ali ao redor que ele tinha poder também para perdoar pecados, Jesus então, ele cura aquele homem. Versículo 24: mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Aleluia! Naquele momento ali o extraordinário aconteceu. Oh, meus amados, quando somos desafiados por quaisquer motivos nesta vida, precisamos manter o foco e a fé em Jesus Cristo para alcançarmos a bênção. Precisamos manter o foco e a fé em Jesus Cristo para irmos até Ele e alcançarmos a bênção. Meu querido, eu creio que agora você está sendo fortalecido com essa mensagem. Meu querido, eu creio que você mudou o seu foco a partir de agora ouvindo essa mensagem. Eu creio que a sua fé foi fortalecida a partir de agora ouvindo essa mensagem. Eu creio que você agora entende que pode ir à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Não há obstáculos, não há barreiras, não há nada que possa te impedir de que você vá até Jesus Cristo. E para fortalecer mais ainda a sua fé, olha o que nos diz Marcos capítulo 15, versículo 38. Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Marcos capítulo 15, verso 37 e 38. Meu querido, Jesus, quando morreu, o véu dos santos do templo em Jerusalém foi rasgado de alto a baixo, indicando, meu querido, que Deus rasgou para que, através dele, Jesus Cristo, você e eu, tenhamos acesso livre à presença de Deus sem impedimentos. Hoje, meu querido, o único que pode impedir você de ir à presença de Jesus é você mesmo. Meu querido, não há mais telhados, não há mais véu que impeça. Meu querido, diante desse isolamento social em que nos encontramos, eu quero dizer uma coisa para você. Em meio a essa dificuldade de acessibilidade que nos encontramos, eu quero dizer uma coisa para você. Não há nada que nos impeça de que possamos ir à presença de Jesus. Você está aí na sua casa, de repente você está aí preso no seu quarto, você está entristecido, cabisbaixo. Oh, meu querido, essa mensagem é para você. Talvez o seu obstáculo maior seja o medo, mas é momento de você agora romper com o medo, é momento de você sair desse quarto, é momento agora de você se mover com os teus joelhos, e ir até a presença de Jesus, falar com Jesus, colocar a sua vida diante de Jesus, o seu desafio, a sua causa, para que o Senhor cure o seu coração, para que o Senhor, Ele venha injetar fé no seu coração, aumentando-lhe a fé. Abra o teu coração agora, querido, e somado com você, eu quero orar com você, para que o sobrenatural de Deus, em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, o sobrenatural de Deus também aconteça na sua casa, como aconteceu na casa de Jesus em Cafarnaum.
eu quero convidar você neste momento. Talvez você já ouviu muitos convites assim: entrega a tua vida a Jesus Cristo hoje. E eu creio que chegou o momento de você fazer isso, de entregar a tua vida a Jesus Cristo hoje. Você sabe muito bem o que é isso, porque o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração. Então entrega a tua vida a Jesus Cristo hoje. E você, meu querido, que já entregou a tua vida a Jesus Cristo, mas por um motivo ou outro está abalado, firme-se no Senhor e creia. Vá à presença do Senhor. Não há nada que te impede de ir à presença de Deus. Alimente-se dele, experimente o sobrenatural de Deus. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas eu sei que Jesus ele pode curar. Eu sei que Jesus ele pode salvar. Assim como aconteceu na casa dele em Cafarnaum, ele quer que aconteça na nossa casa também hoje. Amém? Oremos. Deus, coloco diante de ti, ó Pai, essas pessoas que estão me ouvindo. Coloco diante de ti essas pessoas que estão tendo acesso a esta mensagem. Pai, aquelas pessoas que neste momento estão entregando as suas vidas ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa selá-los neste momento. Que haja a testificação em seus corações desta rendição, dessa entrega ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Deus, eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, por aqueles que estavam presos em seus quartos, por aqueles que estavam, ó Deus, paralisados, ó Deus, diante do medo. Mas agora o Senhor está trazendo cura, agora o Senhor está trazendo libertação. Eu peço, Pai, opere o sobrenatural, opere o milagre do Senhor na vida dessas pessoas agora, porque é a Tua palavra que está sendo pregada e há poder, Pai querido, na Tua palavra para salvar e também para curar. Deus, eu assim oro e faço esta oração em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso caminho, verdade e vida. No nome dele que eu oro, amém e amém, Senhor, amém. Meus amados, um prazer enorme de poder estar partilhando com vocês da palavra de Deus.